Pois bem, irmãos, então nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos, né, recém-chegados aqui na Igreja Presbiteriana do Guanabara, em Betim, e dizer a vocês que é uma alegria tê-los conosco, viu, irmãos? Uma alegria. E mais ainda por vocês estarem prestes a se tornar membros de uma igreja oriunda diretamente da reforma protestante ocorrida no século XVI. Por que a pública profissão de fé? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que tem a Bíblia e somente a Bíblia como a única regra de fé e prática. Isso nós estamos querendo dizer, irmãos, que a palavra de Deus para nós é suficiente para nos guiar em toda a verdade. Nós não precisamos de outras revelações. Eu não estou dizendo que Deus não revele pessoalmente algo a uma pessoa. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós não necessitamos de outras revelações para nos guiar no caminho da salvação. A Bíblia para nós basta. E, queridos irmãos, para nos ajudar no entendimento das Sagradas Escrituras, adotamos a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa teologia sistemática. Adotamos também os catecismos maiores e também o catecismo breve. E para ajudar a nossa igreja para ser mais ordeira, mais organizada, nós temos o nosso manual presbiteriano, que é composto da Constituição da Igreja e é composto também pelo princípio de liturgia e código de disciplina também da Igreja. E também tem modelos de atas e afins. Então você vê que a Igreja Presbiteriana do Brasil está comprometida com as Escrituras Sagradas e mormente com a glória de Deus. E longe, meus queridos irmãos, da teologia da glória. Nós não temos a teologia da glória. Nós não pregamos a teologia da glória. Nós pregamos a teologia da cruz, porque é pela cruz de Cristo que o homem pode ser salvo. E o nosso texto básico é Romanos capítulo 10, versículo 10. E eu quero ler aqui para você. Romanos capítulo 10, versículo 10. E você vai entender por que é necessário fazer pública profissão de fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Declarar a fé em Cristo publicamente foi necessário, e ainda mais neste mundo tão racionalista, este mundo tão cético, tão agnóstico também. É uma exigência, meus amados, para que alguém se postula dentro de um mundo tão conturbado doutrinariamente, para alguém que quer de fato arvorar bem alta a bandeira do Evangelho, ele precisa declarar sua fé em Cristo. Nós temos algumas coisas que dificultam hoje as pessoas fazerem isso. Nós temos o pragmatismo, por exemplo. O pragmatismo diz o seguinte: se o projeto está dando certo, então isso é verdade. Igreja cheia, se a igreja está cheia, então ali está a verdade. Se a igreja está cheia, ali está a manifestação do poder de Deus. Isso pode ser mentira, isso pode não ser verdade. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita, há o caminho largo. E Jesus foi bem claro em dizer que o caminho largo são muitos que optam por este caminho. E às vezes nem sempre é verdade que uma igreja cheia é uma igreja onde se tem o poder de Deus, onde a verdade está ali. Mas nós temos também uma outra dificuldade para a pública profissão de fé, amados. Nós temos o materialismo. O materialismo diz o seguinte: olha, vem para Jesus. Aí a pessoa diz: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar indo para Jesus? O que eu vou ganhar servindo a Jesus? Esta é uma grande dificuldade que nós temos dentro da cristandade
e que exige de nós, irmãos, uma postura firme diante de Deus e da igreja, de que nós precisamos declarar altissonante a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos declarar para o mundo que nós não servimos a Deus por interesse. E se existe interesse em nós, é interesse em Deus, e não na dispensa de Deus. E eu sei que Deus abençoa. Olha nós aqui, como que Deus tem nos abençoado, não é verdade, amados? Olha você, sua vida, olha quem você era e aonde Deus te colocou. Isso é bênção de Deus. E eu sei que existem promessas que elas não param na sepultura. Para alguns vão parar na sepultura, as promessas. Mas para nós, filhos de Deus, elas vão para lá da sepultura. Porque o Senhor disse que vai criar novo céu e nova terra para nós. Aí sim, irmãos, todas as promessas do Senhor serão cumpridas. E nós temos aqui, eu falei para vocês, dois grupos de pessoas na cristandade, ou no mundo na verdade, né, que são os racionalistas, os céticos e também os agnósticos. Para os racionalistas, o que eles dizem? Deus e sua verdade não são mais necessários, porque o homem é capaz de ele próprio resolver os seus próprios problemas e ele mesmo criar a sua verdade. Então você vê que a verdade não é objetiva, não existe verdade objetiva, a verdade é subjetiva, cada um tem a sua. Uma coisa que pode ser verdade para uns, dizem eles, não é verdade para outros. Eles não creem numa verdade absoluta, num Deus absoluto, os racionalistas. E os céticos? Os céticos não estão tão certos se existem o sobrenatural que tem uma verdade absoluta. Então é preferível usar o benefício da dúvida a seu favor. Eu não creio muito nisso, numa verdade absoluta, e muito menos eu creio no sobrenatural. E por outro lado, irmão, nós temos os agnósticos. O argumento deles é, bem, como saber se existe Deus e sua verdade? Porque Deus e sua verdade é sobrenatural. Como provar por métodos naturais aquilo que é sobrenatural? A gente tem que fazer justiça aqui que os agnósticos não declaram abertamente que não existe Deus. Eles tão somente dizem, Deus, se o Senhor existe, só fica lá no céu e nós aqui na terra. Nós vamos resolver o nosso problema aqui. Eu não tenho como provar se o Senhor existe ou não. Agora, cara, o Senhor existe, deixa nós aqui sossegados, não interfira na nossa vida. É mais ou menos desse jeito. Então você vê que por isso, amados irmãos, vocês que estão chegando à nossa igreja presbiteriana do Brasil, e especificamente aqui em Guanabara, porque que nós prezamos pela pública profissão de fé. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo diante de Deus, uma postura cristã, não só diante da igreja, mas diante de Deus também. Então, meus queridos irmãos, você deve ter observado aí nos círculos evangélicos, ou não evangélicos não, no evangelicalismo, né, propriamente dito, vocês devem ter observado aí que no mundo secular existe a salvação pela morte. Talvez esse termo não é tão difundido, mas existe a salvação pela morte. E isso também é um ponto que exige de nós uma postura. A salvação não é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mas pela morte da pessoa. Para ser salvo, basta somente a pessoa morrer e pronto, tudo está resolvido. Você deve ter visto aí na mídia, se o falecido era um cantor, principalmente um cantor de samba, as pessoas que são entrevistadas, amigas dessa pessoa na verdade, dizem, agora ele está cantando lá no céu, agora ele está alegrando o céu. Eu ouvi isso um dia desse. Então a salvação, amados, não é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Para ser salvo, dizem eles, basta a pessoa morrer. E se a pessoa foi um comediante, um contador de piadas e anedotas, e muitas delas imorais, ouvimos as pessoas dizerem, ele está alegrando o céu nesse momento, porque contar piadas era o que ele sabia fazer de melhor.
Na mente dessas pessoas, amados, os anjos e outros seres celestiais estão sentados à roda desse ilustre ser que acabou de chegar, dando risadas profundas, ouvindo suas piadas. Os anjos demais que estão ali até agradecem porque quebrou o tédio do céu. Isto que é o mundo, irmãos. Isto é o que se ouve por aí. O nosso ponto aqui, meus queridos irmãos, não é entrar no mérito da fé e nem da salvação de ninguém. A questão maior é que o nosso texto e toda a Bíblia pontua que a salvação é uma mudança transformadora no interior do homem que se reflete na vida prática. A salvação muda o interior do homem, transforma o interior do homem, e isso reflete na vida prática. Nós não estamos entrando no mérito se ele foi salvo ou não, porque isso é um terreno de Deus. O que nós estamos falando é baseado na palavra do Senhor. Com o coração, diz o nosso texto, se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nas palavras de João Batista, pregador do deserto, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. São essas e muitas outras coisas que formam o pano de fundo para uma pública profissão de fé em Cristo Jesus diante dos homens, nesse mundo cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe dos absolutos de Deus, cada vez mais alienado da glória de Deus, como diz Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A pública profissão de fé e batismo é um compromisso que o professante faz a Deus diante dos homens. Ele faz a Deus diante dos homens. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, queremos fazer aqui 4 observações nesse texto aqui, irmãos, para nós caminhar. Primeiro, a pública confissão de fé precisa ser individual. Jesus foi claro aqui, todo aquele, não são todos aqueles, todo aquele que me confessar diante dos homens. Então pensamos aqui, irmãos, que a confissão de fé, a pública profissão de fé e batismo é uma coisa, é uma decisão, é uma postura individual, é muito pessoal. Os pais que já possuem entendimento, os filhos, na verdade, que já possuem entendimento, que são capazes de decidir-se por Cristo, os pais não podem fazer pública a profissão de fé para eles, e nem o filho para os seus pais. Nesse sentido, os pais nada podem fazer por si mesmos para salvar o seu filho. Ele também não pode exigir que o filho faça tal decisão. Isso é uma decisão dele. Se ele tem entendimento, é uma decisão dele. Um cônjuge não pode exigir que o outro confesse Jesus. E não somos autorizados pelas Escrituras a forçar o pecador a decidir-se por Cristo, porque a boca só pode verdadeiramente confessar para a salvação se no seu coração já existe a fé salvadora. Somente Deus pode transformar o coração do pecador. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas quem planta a fé salvadora no interior do pecador é o Espírito Santo. Nada adianta a boca confessar o que o Espírito Santo ainda não fez. É preciso de dentro para fora. Isso é uma questão de consciência individual. Jesus aqui foi claro. Portanto, amados, sair pelos corredores da igreja, quase que levando a pessoa arrastada para a frente para confessar Jesus como Salvador, contradiz o ensino do Senhor. E ninguém pode afirmar com certeza que aquele que fez isso confessou com o coração. Os chamados apelos depois da pregação não têm consistência bíblica, porque pode levar muitas pessoas a mentir para Deus e para a igreja.
o que seria um agravante para ambas as partes. Pior ainda quando alguém diz: ganhei tantas almas para Jesus hoje. Isso pode não ser verdade. E quem age assim pode estar mentindo e levando outros a crer também na mentira. Portanto, Jesus foi claro que é uma decisão individual e ela precisa partir do coração da pessoa. Segunda observação nesse texto de Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. É preciso confessar que Jesus Cristo é o único Salvador. Me confessar. Ele não é um dos salvadores. Jesus não é um dos salvadores, como muitos pensam por aí. Ele é o Salvador. Fora dele não há salvação. É preciso confessar a Jesus. Confessar Jesus como único Salvador é um problema, porque nós vivemos numa sociedade politeísta. Isso soa como loucura religiosa ou fanatismo religioso. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o que é o mediador que Paulo usa aqui nesse texto? Paulo está usando aqui a figura de um árbitro legalmente empossado para que os termos de um pacto fossem cumpridos entre as partes. O mediador é o restaurador da paz entre as partes. No caso da salvação, que o apóstolo Paulo elenca aqui neste verso, éramos inimigos de Deus por causa do pecado, e não havia paz entre nós e Deus. Mas um dos benefícios da justificação pela graça mediante a fé é de nos colocar em paz com Deus novamente. Você está lembrado de Romanos capítulo 5, versículo 1? Você lembra desse texto? Ele diz que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, meus amados irmãos, é necessário aqui que haja um mediador legalmente empossado para conciliar as partes. Na linguagem do profeta Isaías, no capítulo 59, diz o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1, de que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Há um abismo, amados irmãos, entre o homem pecador e Deus. E só Jesus pode preencher esse abismo. O pecador está de costas para Deus, sujo, e desculpe-me o adjetivo aqui, fedorento. E ele não pode virar a frente para Deus se Deus não o fulminar, porque a santidade de Deus exige isso. É preciso que haja um mediador. Cristo tem que estar na frente desse pecador e levá-lo a Deus. E Jesus falou isso: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir a Deus a não ser através de Cristo. Então você percebe que há um só mediador. Não existe mediadora. Por mais santos que os nossos irmãos do Antigo Testamento e da história da igreja foram, eles não podem mediar salvadoramente para ninguém, porque eles também precisam de Jesus para serem salvos. E a terceira observação que eu faço aqui no Lucas capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós lemos, que é preciso que se confesse publicamente. Jesus disse, diante dos homens. Perceba que não é confessar Jesus reservadamente no gabinete do pastor e se tornar membro de uma igreja. Não é simplesmente chegar numa igreja, ser assíduo aos cultos por algum tempo e depois participar do sacramento da ceia e pronto. Não é assim. Não é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. É preciso assumir publicamente o compromisso diante de Deus e da igreja, de viver somente para agradar a Deus e se abster das contaminações do mundo. É necessário se comprometer a viver a vida que glorifica a Deus. Jesus exige isso aqui. Jesus exige isso de nós. Portanto, uma pessoa que chega na igreja e que ela não é levada, ensinada a confessar
a Jesus diante da igreja, ela já começou muito errada. Ela precisa tomar uma postura diante de Deus e da igreja e fazer os seus compromissos, seus votos, seus juramentos diante de Deus, para que a vida dela prossiga diante do Senhor. E a quarta observação em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, que é preciso viver de conformidade com os princípios de Jesus. Mas você pode olhar o texto e dizer: de onde você tirou isso, pastor? Que proposição é essa? Não existe essa proposição no texto. Mas se nós olharmos, irmãos, uma expressão que Jesus usou aqui, na verdade que Lucas anotou aqui, que é uma expressão que o tradutor em português colocou confessar, a expressão grega é homoios, que significa agir com similaridade, ser semelhante a. A ideia mais profunda de homoios é ter uma vida que corresponda ao que você acabou de confessar. E isso é compromisso público diante de Deus e da igreja. Homoios quer dizer, assuma essa responsabilidade diante de Deus e da igreja. Por isso que essa expressão confessar, que ela tem um pano de fundo etimológico da palavra de similaridade, de concordância, de ser semelhante àquele que você acabou de confessar. Eu confesso que Jesus é meu Salvador, eu confesso que sou pecador, eu confesso que preciso de Deus, eu confesso que vou andar, fazer todo o esforço para viver condignamente na igreja e no mundo. Isso é confessar, isso é fazer essa pública profissão de fé diante de Deus e da igreja. Então você entende que a vida cristã é muito mais do que preencher um cartão na igreja. Muito mais do que isso. É muito mais do que repetir uma oração junto com o pastor. Está muito além de levantar a mão como aceitação da verdade. A vida cristã exige compromisso diante de Deus e dos homens por toda a sua vida. E tudo se encaminha pela pública profissão de fé diante de Deus e dos homens. Mas o que você vai confessar, nossos queridos irmãos que estão recém-chegados aqui, o que vocês vão confessar diante da igreja? Vocês vão confessar diante da igreja que Jesus Cristo é o seu único Salvador. E fora dele não há salvação. Ao assim fazer, a pessoa está reconhecendo que é pecadora e que carece da graça de Deus para ser salva. E que ela também precisa de Deus para continuar nesse estado de graça. E não somente isso, ao fazer a pública profissão de fé, ela manifesta desejo de ser um só com o povo de Deus. Ela se compromete diante de Deus e da igreja a ter uma vida ordeira, ativa na igreja local. Ela se compromete isso diante de Deus. Ela confessa também que crê na Trindade. Confessa que crê num só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Confessa que crê que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática que o Senhor deu à sua igreja. Essa é a sua regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Confessa que são falsas todas as doutrinas e cerimônias, costumes contrários à palavra de Deus, bem como ter todos aqueles apetrechos que a religiosidade traz. Ao dizer isso, que ela crê na palavra de Deus, ao dizer que ela confessa diante de Deus que o Senhor é o seu Salvador, ela está dizendo: olha, todos os costumes mundanos, tudo aquilo que não faz parte da vida cristã, eu confesso me abster deles e viver uma vida para a glória de Deus. Mas por que precisa disso? Porque você, e a Bíblia diz, na verdade, agora não, você é regenerado, mas que existe a depravação total. A depravação total não quer dizer que não exista nada de bom no homem. Existe, o homem faz muitas coisas boas. Olha a beleza do mundo, olha os carros, olha os prédios que nós temos, tem muita coisa boa. Olha os alimentos, a tecnologia, são coisas boas. Mas quando a teologia reformada diz que o homem está dentro de uma depravação total,
está dizendo que 3 áreas do ser humano foram afetadas profundamente pelo pecado. E a primeira área é o intelecto. É o intelecto. Atos 16, versículo 14, diz que Paulo estava pregando em Filipos e Deus abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo pregava. Se Deus não abrir o entendimento do pecador, amados, ele não vai entender a palavra de Deus. Ele vai só ouvir, porque o intelecto dele está comprometido, está corrompido. É como um disco rígido do computador, está com vírus, não consegue assimilar, não consegue. E é por isso aqui que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, na verdade Lucas, que estava escrevendo Atos dos Apóstolos, diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo estava dizendo. Quem faz pública profissão de fé do coração é porque Deus já fez uma obra no seu intelecto, para ele entender que ele precisa de Deus, que ele é pecador. Mas também não é somente o intelecto, a vontade também do homem foi afetada. Jesus disse para os judeus nos seus dias, em João 5,40, vós não quereis vir a mim para teres vida. O homem não quer, irmãos. O homem morto em delito e pecado, ele não quer Deus. Para ele desejar Deus, você viu que primeiramente é preciso entender a palavra de Deus. E quando pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo pega aquela palavra e coloca lá dentro do pecador, e a mente dele é mudada. Paulo diz em Romanos que eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não furtarás, não adulterarás. Mas para as pessoas que ainda não entendem a palavra de Deus, para as pessoas que ainda têm o seu intelecto corrompido, eles acham isso normal, muito normal fazerem isso. Mas a partir do momento que Deus abre o intelecto dele, limpa a mente dele, ele começa a entender quem ele é, e ele começa a entender o que a palavra de Deus exige dele. Por isso que Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, versículo 39, e no versículo 40, e vós não quereis vir a mim para teres vida. Não existe vontade em vocês, porque Deus precisa, queridos irmãos, trabalhar na nossa vontade. É dele o tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. Se Deus não transformar o pecador, ele não será transformado. Se Deus não mudar a disposição da vontade do pecador, ele não vem a Jesus. É preciso que Deus faça isso através do Espírito Santo. Mas também uma outra área que o Espírito Santo trabalha no nosso coração são as emoções. As emoções. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. Quem ainda não teve as suas emoções trabalhadas pela palavra de Deus, agenciada pelo Espírito Santo, ele peca e não sente tristeza pelo pecado. Suas emoções estão como uma pedra. Ele não tem sensibilidade diante de Deus. Mas quando Deus trabalha no intelecto, quando Deus trabalha em nossa vontade, quando Deus trabalha em nossas emoções, quando pecamos, sentimos tristeza. Sentimos profundamente tristeza. E às vezes nem dormimos direito à noite por causa daquilo. Por quê, irmãos? Porque a obra da salvação já entrou em nosso coração, trabalhou no nosso intelecto, trabalhou também na nossa vontade e nas nossas emoções. Você lembra o que Davi diz no Salmo 51? Ele diz, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Torna, dá, Senhor, a alegria da tua salvação. Emoção. Deus, tira de mim essa tristeza. Deus, me ajude. E vocês também vão confessar que estão arrependidos dos seus pecados. Diante de Cristo e de sua igreja, os professantes precisam dizer
que estão arrependidos de todo o mal que têm feito e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça deixados por Deus. E quais são os meios de graça deixados por Deus? Meus irmãos, a congregar presencialmente, a adorar presencialmente a Deus. A palavra igreja é ajuntamento, é assembleia. Não existe membros, não existe filhos de Deus e alguém que pertence à igreja de Deus, chamado desigrejados. É necessário estar presencialmente na igreja, orando junto, cantando junto, falando das nossas alegrias, falando também das nossas tristezas, falando, irmão, ore por mim. Isto, irmãos, é meio de graça, orar junto, cantar junto, ouvir a palavra de Deus junto. Prometer a Deus diante da igreja que vai ler diariamente a Bíblia, que vai meditar diuturnamente na palavra de Deus, que vai orar com seus filhos, orar por eles e com eles. Você vai ter que prometer isso diante de Deus. Isso é confessar Jesus como seu Salvador e dependente dele. E você vai ter que passar por todo esse processo inicialmente para você estar com os pés solidificados em Cristo Jesus, para não ser simplesmente uma confissão meramente emocional. Não é porque alguém falou nos seus ouvidos, aceita Jesus como seu Salvador. Vão, porque senão você vai morrer amanhã. Não, você não pode ser pressionado a fazer isso. Você precisa fazer isso com sua boca, com seu coração crer, e com sua boca confessa para Jesus. Tem que haver sim, meus irmãos, uma mudança. Sua fé em Jesus que se manifesta no seu viver diário. O crente que deseja fazer pública a profissão de fé e receber a água do batismo, necessita manifestar que detém certo nível de fé em Cristo. Ele precisa ter consciência que a vida, o sofrimento, a morte, a ressurreição, a subida do Senhor ao céu, continuamente está a nosso dispor, que é isso que garante a nossa salvação. Muitas pessoas dizem que nós fomos salvos pela morte de Cristo. Não foi só pela morte. A vida dele, o sofrimento dele. Leia Romanos 6 para você ver. O sepultamento dele. E se nós cremos nele, Paulo diz em Romanos 6, nós fomos sepultados junto com ele. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele para andar em novidade de vida. É isso que é pública profissão de fé. Ele precisa entender que somos herdeiros de Cristo, e assim como Cristo sofreu, nós também vamos sofrer aqui. Falar a verdade é pedir para sofrer retaliação. Crer numa verdade absoluta é, irmão, sofrer retaliação do mundo. A vida de Cristo foi de obediência e conformidade com a lei de Deus, e assim temos que viver como ele viveu. Ele precisa, irmãos, desejar ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus. Deve haver um compromisso de meditação, como eu disse aqui anteriormente, leitura, oração diária da palavra de Deus. Mas ele precisa também, para confessar publicamente a Jesus e receber a água do batismo, ele precisa também ter experiência religiosa. Não pode ser um neófito, alguém que não sabe nada da vida cristã. Todos precisam de algum tempo para entender a doutrina básica da fé em Cristo. Ninguém pode confessar a Cristo sem ter algum entendimento que o capacite a assumir um compromisso diante de Deus e da igreja. Porque é certo que o crente vai passar por provações. É certo que o sol das tentações vai irradiar sobre ele. Por isso não deve ser precipitado. Um jovem chegou perto de Jesus, todo empolgado, e eu não sei, no lugar de Jesus, eu faria o contrário que Jesus fez. O jovem chegou empolgado diante de Jesus: mestre, seguir-te-ei por onde quer que tu fores. E Jesus olhou para ele, eu acredito, com aquele olhar meigo de Jesus, né? Ô jovem, você não está sabendo o que você está falando, você não está sabendo, você não está entendendo o que você está prometendo. Meu jovem, as raposas têm seus covis, e a andorinha ninho, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir?
Se alguém chegar perto de nós aqui e dizer, olha, eu quero fazer parte dessa igreja, amém, venha. Mas Jesus diz, pisa o pé no freio, faça as contas. E é no Evangelho de Lucas mesmo, amados irmãos, que nós vemos Jesus falar, ora, quem de vós que vai construir uma torre, não senta primeiro e faz os cálculos, se você tem como acabar essa torre? Qual de vós que vai para uma guerra e não faz um levantamento se com determinada quantidade de soldados dá para vencer essa guerra? Quem de vós faz isso? Ninguém. E o contexto aqui é do discipulado, é de seguir a Cristo. Seguir a Cristo tem custo, e o custo não é fácil, porque o mundo todo jaz no maligno, e nós estamos aqui, irmãos, como sal e luz do mundo. Por isso, irmãos, vamos passar algum tempo juntos, aprendendo a palavra de Deus, acompanhando o desenvolvimento espiritual de vocês, até um dia que vocês se sentirem capazes de assumir o compromisso de servir a Deus. Fazer pública a profissão de fé não significa também que essa pessoa está falando corretamente a verdade. Você lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pessoas vão chegar perto de Jesus e dizer, não entendi, Senhor, eu te confessei. Inclusive, não somente confessei, eu fiz inclusive milagre no teu nome. Eu preguei, eu expulsei demônio, fiz maravilha no teu nome. Mas qual é a resposta? Eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Há uma exigência sim da pública profissão de fé, mas como nós lemos no texto de Romanos 10:10, é com o coração. É com o coração que se crê para a justiça, e a boca confessa para a salvação. Tem que haver uma mudança no interior da pessoa, e somente Deus pode fazer isso. Somente o Espírito Santo, agenciado pela sua palavra, pode fazer isso. Mas nós não podemos ser precipitados em dizer que todos que fazem pública a profissão de fé, eles estão fazendo verdadeiramente do coração, mas nós temos que fazer. O juízo é de Deus, o julgamento é de Deus, não nosso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, nos ajude a ajudar esses irmãos que estão acabando de chegar na nossa igreja. Tá bom, irmãos? Nós vamos estudar mais lições para frente, e a próxima lição sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude.